Bem-vindo ou bem-vinda! Você é ariano, você é ariana, você tem um ascendente em Áries, uma lua em Áries e quer saber um pouquinho sobre o seu mês de março? Esse vídeo é para você. E, gente, se vocês ainda não conhecem o canal, sejam muito bem-vindos. Aproveitem para se inscrever, para curtir esse vídeo. Deixa para mim um comentário para eu saber de que maneira que essas previsões para arianos para março ressoaram aí para vocês, tá bom? Esse é um vídeo que eu tô trazendo para vocês mensalmente, tá? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise tanto de elementos astrológicos, tá? Quanto também uns conselhos de cartas de tarô para esse mês que tá começando para vocês, tá bom? Tô deixando para vocês aí também na legenda outras redes sociais minhas, tá? Convido vocês a conhecerem essas outras redes, principalmente o Instagram, que é onde eu também coloco horóscopos semanais e outros conteúdos que eu acho que vale a pena vocês conhecerem, tá bom? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria falar aqui para arianos, para arianas, né? A gente tem durante boa parte do mês de março um sol que ainda tá transitando aí no signo de Peixes, né? Para vocês, gente, vocês sabem que Peixes é um signo que antecede Áries, né? A gente vai ter o ingresso do sol em Áries no dia 20 de março, que inclusive é também quando acontece o ano novo astrológico para nós, né? Então o sol tá em vias de entrar no signo de vocês, mas isso só vai acontecer no dia 20 de março. E até lá a gente imagina que vocês estejam numa fase de encerramento de ciclos, tá bom? Pode ser que seja um mês, né, com esse sol transitando aí em Peixes em boa parte do mês, muito voltado para questões internas de vocês, tá? É natural que vocês sintam que em alguns momentos vocês precisam ficar um pouco mais sozinhos, em alguns momentos podem ficar até um pouco mais cansados, sabe quando a gente meio que atua como uma esponja energética, né? Então pode ser que vocês sintam que vocês estão puxando um pouco mais a energia dos ambientes, fica com essa sensibilidade um pouco mais aflorada, tá? Dessa maneira é muito interessante, é muito importante que vocês respeitem muito essa fase de vocês, sabendo que é um encerramento de ciclo, que é preciso descansar bastante, que a gente não pode se cobrar em excesso, né? Pode ser que tenha até de uma certa forma uma queda um pouco na produtividade, em alguns elementos profissionais ou práticos da vida, tá? E justamente vocês têm que ter essa postura compreensiva com vocês, né? Se alinhar um pouco mais às atividades voltadas à cura, voltadas ao autoconhecimento, porque isso daí pode fazer uma grande diferença, tá? E também tentar se organizar na medida do possível, né? Para também permitir essa queda natural na produtividade, mas também não acabar se embaralhando com coisas que vocês ainda podem e devem fazer, tá bom? Nesse mês a gente também tem uma Vênus que transita em Áries durante uma boa partezinha ali do mês também, tá? Essa Vênus em Áries deixa vocês muito independentes, né? Vocês podem, inclusive, se sentir mais bonitos, tá? Porque é uma Vênus, querendo ou não, é um planeta que fala de harmonia, é um planeta que fala de beleza, de estética, né? Então essa Vênus, inclusive, convida vocês a trabalharem questões relacionadas à autoestima, podem se sentir mais independentes, podem gostar um pouco mais de coisas em vocês, né? Às vezes a gente tem um mês que a gente fica um pouco mais vaidoso, um pouco mais até orientados a prazeres pessoais, tá? E essa Vênus, com certeza, também pode influenciar para atrair encontros marcantes. Também poderiam ser encontros em outras esferas, tá? Não só necessariamente na esfera afetiva, mas inclusive nela, tá? Porque querendo ou não, Vênus está em Áries, está no signo de vocês, vocês estão mais bonitos, estão com a iniciativa, junta que estão também independentes, então vocês estão bem livres aí para atuar da maneira como vocês sentirem ser melhor nessa esfera do amor. Tá bom? Lembrando que vale a pena cuidar um pouquinho melhor da saúde, tá? Para arianos e arianas, porque com o sol transitando em Peixes, a gente já sabe que tem um encerramento de ciclo, né? E que às vezes a imunidade pode oscilar um pouquinho, então reconhecer os limites do corpo, né? Não cometer nenhum excesso na medida do possível, descansar, né? E se alinhar aí com as práticas de autocuidado de vocês, tá bom? Agora, claro que para complementar essa previsão para arianos, né, a gente vai fazer uma tiragem de conselhos para trabalho, tá? E para relacionamentos também, beleza? Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho de conselhos de trabalho para vocês. Beleza. Gente, eu já vou mostrar qual carta que tá saindo, tá? Mas a gente tem a carta do Eremita.
né? O eremita, gente, opa, peraí, vamos já puxar o arcano menor aqui. A gente tem uma fase de um pouco mais de lentidão em alguns processos profissionais, tá? Já falei pra vocês que esse é um mês, né, em que a energia pode oscilar um pouco, então a rotina pode oscilar um pouco. Vocês têm que ter um pouco mais de paciência nos empreendimentos de vocês, nas movimentações profissionais. Podem até sentir que tem alguma dificuldade pelo caminho, mas muitas dificuldades podem ser contornadas com uma certa organização. E organização não é ser o máximo de produtivo possível, não. É fazer um pouquinho por dia, é ir devagar, é não querer implementar grandes mudanças do dia para a noite, né? No próprio setor financeiro, aqui na verdade eu não acho que tenha um problema financeiro, tá? Mas esse 5 de ouro muitas vezes fala, às vezes as coisas nessa esfera financeira não estão correndo exatamente no ritmo que a gente queria. Então vamos tirar um pouco o pé do acelerador, vamos com um pouco mais de calma, vamos tentar se estruturar aos poucos, se organizar aos poucos, né? Mais vale a pena a gente construir esse futuro um pouquinho por dia do que a gente já ficar afobado, acelerado, preocupado, né? Lembrando que essa pode ser uma fase no trabalho de um pouco mais de cansaço, você precisando filtrar algumas das suas atividades, tá? Não significa que você não vai conseguir tocar as suas atividades, você vai, tá? Você só tem que entender que você tá um pouco mais sensível nessa esfera profissional e, portanto, tem que escolher com o que você vai se envolver. Não vai se envolver com tudo ao mesmo tempo, né? Não vai querer ter tudo resolvido, não vai querer colocar um peso maior sobre as suas costas, sabendo que é um mês de um pouco mais de sensibilidade. A gente precisa de um pouco mais de paciência, um pouco mais respeito ao tempo, conforme pede o eremita, né? E ao que tudo me indica, ainda que seja um mês que pode trazer relações bacanas, seja na esfera afetiva ou profissional, vocês ainda sentem que vocês preferem fazer algumas coisas sozinhos na parte de trabalho, tá? É como se vocês não quisessem também se encher muito de gente ou de opiniões alheias no trabalho e tá tudo bem, tá? Vocês estão bastante independentes, vocês conseguem tocar suas atividades, tá? Apenas se organizem, não se cobrem em excesso neste mês, tá bom, minha gente? E agora a gente também vai de conselho para a vida afetiva, tá bom? Principalmente, que é uma parte sempre muito interessante. Vamos lá. Bom, na esfera afetiva, tá saindo uma combinação interessante. A carta da papisa, ela indica, né, que na verdade é uma fase de também construir uma certa paciência em relacionamentos afetivos, tá? Por que tá saindo essa papisa? Gente, vocês sabem que Vênus está em Áries, vocês estão com iniciativa, vocês estão querendo viver encontros intensos e inclusive estão dedicando muita energia para essa esfera de relacionamentos, tá? Não tem problema algum. A papisa, a única coisa que ela pede é, gente, observa um pouco mais, avalia com calma a qualidade das pessoas que estão chegando na vida de vocês, né? Busca observar se as expectativas dessas pessoas realmente estão alinhadas às expectativas de vocês, tá bom? A papisa, né, como tá vindo junto com o As de Copas, ela até tem uma certa abertura para se apaixonar, tá? Mas a papisa, muitas vezes, ela não manifesta o amor na matéria. Fica uma coisa meio no plano mental, sabe? Eu tô gostando de alguém é interessante, mas das duas uma. Ou eu me coloco sempre numa posição de espera, né? Ou eu não estou avaliando com bastante cuidado quem são essas pessoas que eu tô querendo que entrem na minha vida, tá? Então, o único conselho que a papisa dá é não tem problema, esse pode ser um mês de encontros. É interessante que seja um mês de encontros, que vocês se permitam ver pessoas, não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Apenas não vão com sede demais ao pote, tá? Então vamos também dosar essa paciência que a gente emprega na esfera afetiva, né? A papisa é uma carta sentada, ela pede pra gente ter paciência, né? E também não boicotem algum tipo de movimento de iniciativa que vocês queiram ter, tá? Vocês podem ter iniciativa, a única coisa que a gente tem que observar se as expectativas de outras pessoas estão coincidindo com as nossas expectativas, tá? Independente disso tudo, como ela é número 2, tem um As de Copas vindo junto, tá? Pode ser um mês promissor para relacionamentos, encontros no geral, tá? Apenas avaliem, né, com cuidado, com cautela, né, se esses encontros que estão acontecendo agora realmente fazem sentido
sentido na vida de vocês e realmente estão alinhados com aquilo que vocês esperam para vocês. Tá bom, minha gente? Então, este foi o vídeo para arianos e arianas, falando sobre o mês de março, tá bom? Convido você a curtir o vídeo, me deixa um comentário, se inscreve aí no canal, principalmente me deixa saber se essa tiragem e essas previsões ressoaram para vocês de alguma maneira, tá bom? Um beijo grande, bom mês de março!